Quando você reconhece o simples dentro de você, é nesse momento que você consegue vender mais, que você consegue expandir os seus negócios. Porque quando você não tem consciência desse simples, a sua tendência é se esconder. Porque você começa a fazer uma sucessão de recriminações, quer dizer, você não se aceita numa série de coisas que são consequências de você ter abafado essa característica, de você não ter exposto essa característica, e isso vai te diminuindo perante a vida. Quando você diminui perante a vida, você começa a admitir, a assumir uma nova persona, uma outra pessoa que não é você, você deixa de ser você. E aí você começa a ter uma vida de derrota, porque você começa a perder tudo, você perde principalmente a você mesmo. Então é importante que você recobre isso, essa sua característica que muito provavelmente deve ter ficado lá atrás, lá no passado, e você não se lembra mais. Por quê? Porque foram sucessivas situações negativas, situações de perda, situações de desilusão que você não consegue expandir. Agora imagina, se você quer vender um conteúdo na internet, se você quer vender um produto físico, seja lá o que for, a primeira coisa que você tem que ter reconhecimento é dessa sua característica, que pode ser um dom, pode ser um valor que você teve e você simplesmente renegou isso, um poder seu, porque quando você assume esse poder, esse dom, essa característica, muitas vezes o ambiente não aceita, e geralmente você desenvolve isso, você começa a mostrar isso na sua infância, porque ali você começa a ser você. Você já teve todo um aprendizado de bebê até mais ou menos uns 7, 8 anos, mas ali você começa a ir para o social, que é aquele período de latência que Freud fala, onde você começa a conhecer os ambientes além daquele ambiente que você convive. E aí esses ambientes, eles não te aceitam, porque você foi formado numa certa redoma, dentro de uma família ou de um sistema ali que te cuidou de uma certa forma, e você vai para outro. E esse outro muitas vezes repudia, e aí você começa a se resguardar. E ali você começa a reprimir, a pegar essa informação sua e jogar isso lá para trás, para o seu inconsciente a recalcar. E ali você começa a vivenciar uma outra coisa que não é você, é uma mentira. E nisso você começa a ficar cada vez menor, e nesse momento a sua vida tende a não ser aquilo que seria a sua vida. E para explicar isso melhor, eu vou contar para você uma viagem que eu fiz esse fim de semana para Minas. Eu fui para Minas, numa cidadezinha muito pequena, mas antes de chegar na cidade, eu me lembrei que eu fazia essa viagem com muita frequência, porque eu estudei em Itajubá. E lá eu era uma outra pessoa, uma pessoa que eu deixei de ser há muito tempo atrás. Porque período de universidade, período até de ensino médio, quando você começa a se aprimorar, quando você começa a se reconhecer, a pesquisar e fazer suas escolhas, é o momento que vem novamente essa sua característica, esse seu poder, esse seu dom, esse seu valor. Isso aparece naturalmente e ali você começa a desenvolver isso. Você começa a aprimorar isso que é seu. Você deixa um pouco essa repressão e você começa a experimentar. Só que como você, no momento em que você teve essa primeira experiência de ser aquilo que você é, né, lá dentro, guardado, e não foi aceito no ambiente, quando você está numa faculdade, numa universidade, você começa a associar essa informação lá atrás, essa informação pregressa da infância, daquele ambiente familiar, daquele contexto que não te aceitaram, e você começa a se sabotar. Essa família, ela já está dentro, não é mais fora. Você não tem mais aqueles entes seu fazendo parte da sua vida. No entanto, eles estão dentro e falando para você, não faça isso, seja assim, ou qualquer outra coisa que reprime esse seu dom, essa sua característica. E aí você deixa de se reconhecer. Quando você deixa de se reconhecer, você começa a vivenciar outras histórias. Histórias que não te valorizam, histórias de pessoas que te inferiorizam, histórias mal solucionadas, e ali você começa a se fragmentar, você começa a se quebrar inteiro. E você não consegue mais vender, você não consegue mais expor o seu produto, você não consegue ter coragem sequer de gravar um vídeo, porque quando você olha para você, você não se reconhece mais. Então, esse autorreconhecimento, essa
noção novamente de quem é você, como que foi, ela vem através dessas lembranças, dessas memórias de situações que você vivenciou. Pode ser por um período breve, mas que ali você trouxe um pouquinho dessa sua forma de ser verdadeira. Então, esse mês agora, eu vou estar fazendo para você um vídeo para mexer no seu inconsciente. Por quê? Porque mesmo que você vá para um determinado lugar, mesmo que você se lembre daquela pessoa que você foi em um determinado período e que você gostou muito, que você se deu muito bem, que estava tudo ótimo na sua vida, mesmo que você volte para esse passado, muitas vezes essa memória que você tem reprimida, essa forma das pessoas não aceitarem essa característica, ela está tão dentro de você, isso está te limitando tanto que você não consegue retomar isso de uma forma visceral, de uma forma pulsional, como aquilo que realmente faz parte, isso vem de dentro e fica mais fácil. Então é importante que você mexa no seu inconsciente para que você traga isso para sua memória, não só de uma forma lógica, coerente, racional, mas que você traga isso de uma forma visceral. E quando você mexe no inconsciente, quando você vai dormir e você sonha, mesmo que você não lembre, essa forma de você lidar com a vida, essa forma que vem do seu metabolismo, que vem da sua parte realmente dos órgãos, das vísceras, isso não volta só de uma forma racional, só mental, mas volta com o seu corpo, porque à noite quando você sonha, você suspira, à noite quando você sonha, você mexe, à noite quando você sonha, você geme. Então isso volta, vamos supor que você foi uma criança que falava assim, fica quieto, olha, ou então pegava até no pescoço, olha, para com isso. Então o que acontece? Aquela dor no pescoço vem de novo, você acorda às vezes com a dor no pescoço, você não sabe por quê. Pode ser que tinha um ente familiar lá que pegava você e te apertava, um irmão, qualquer coisa. Então, quando você sonha, você acorda com isso, por quê? Porque o seu corpo, ele quer falar também. Não é só a sua cabeça, mas é o seu corpo. E tudo isso eu vou trazer no fim do mês, quando eu colocar para você esse vídeo sobre esse ser você, sobre se soltar, e sobre vender mais. Acompanhe agora maio, porque você vai começar a vender e você vai começar a se aceitar, a trazer realmente aquilo que é a sua qualidade, aquilo que é você. Até o próximo vídeo.